Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou mostrar um review pela ferramenta do Social Flow, tá? O Social Flow é um programa de computador para o Windows, onde ele consegue automatizar aí o seu perfil do Instagram para estar gerando mais resultados, tá? Então aqui é a primeira tela, dashboard, né? Eu já estou logado aqui nessa conta. Aqui ele traz algumas informações para mim do perfil, né? A gente consegue ver aqui a quantidade de seguidores, né? Tem uma métrica e também as ações que ele vai realizando, né? Então, assim, qual que é o propósito do Social Flow? O propósito principal desse software é ele conseguir trabalhar no seu Instagram usando ações semi-manuais, né? Então, por exemplo, tudo que ele vai fazer aqui dentro do programa, nesse momento ele está buscando alguns perfis, tá? Para estar começando a trabalhar, tudo que ele vai fazer, ele vai executar o mesmo comando que eu executaria usando meu mouse e teclado. Acontece que esse comando aqui, ele é automatizado, né? Ele é programado. Então, a principal funcionalidade desse software é estar gerenciando o perfil para você, né? Como toda rede social, se você não usa o seu perfil, a sua página, ela vai ficar em desuso, né? Ela não vai ficar em evidência. Então, quando você começa a interagir em qualquer rede social, o algoritmo da rede entende que o teu perfil tem mais relevância do que outro, né? Então, ele é voltado para quem tem um perfil que está parado, para quem quer movimentar mais o perfil, e ele consegue sim trazer resultados ainda em 2022, né? Mesmo que algumas pessoas tenham um pouco de receio em utilizar automação, mas sim, isso ainda funciona, tá? O Social Flow, exatamente, ele funciona porque ele executa o próprio navegador do Instagram. Então a gente não está entrando em uma plataforma virtual nem nada do tipo. Esse programa está rodando aqui no meu computador, tá? Eu estou simplesmente entrando no navegador do Instagram, como se eu estivesse abrindo o navegador de internet e entrando, ele está fazendo o mesmo processo, tá? Acontece que ele tem toda uma programação por trás, né? Então aqui a gente vê que ele tem diversas opções, né? Então, por exemplo, ações em postagens, ele curte, comenta, menciona o usuário, menciona alguma lista de usuário, ele segue, ou ele curte e comenta, ou ele curte e segue. Então ele tem essas programações, né? Que é a ação que ele vai realizar, ou ele tem também aqui nos stories, né? Então, por exemplo, posso visualizar stories, comentar stories, visualizar stories e curtir também stories, comentar stories, tá? Então ele tem dois tipos de ações, né? Ele usa os recursos das postagens ou dos stories. Aqui na seleção de fonte é a origem da fonte, né? Então a gente pode selecionar seguidores de um usuário específico, né? Por exemplo, tem um concorrente seu, algum perfil semelhante ao seu que você quer usar aquela base de usuários, né? Que ela já tem uma certa similaridade com o seu conteúdo, você pode utilizar, ou uma localização específica, né? Se você tem um comércio local, quer usar esse tipo de informação para estar interagindo, ele também consegue, ou de uma maneira mais aberta, né? Mais genérica, hashtags, né? Que aí você vai com base nisso. Ele também tem as ações massivas, né? Que ele vai realizar cada ação de uma vez, como por exemplo, seguir todos que me seguem, seguir seguidores de usuários específicos, é como se fosse a outra função também, só que ela é massiva, né? Deixar de seguir todos. Então essas funções aqui é para você estar gerenciando, né? Customizando aí o seu perfil, né? Além que ele também tem o envio do direct, tá? Então são basicamente três opções aí de automação que a gente pode trabalhar. Aqui em dados a gente vai preencher basicamente as informações que ele precisa para trabalhar. Então, no caso aqui, nesse teste que eu estou rodando, eu coloquei a hashtag marketing. Então, ele vai usar essa hashtag para interagir com pessoas que estão usando essa hashtag, né? Mas, como eu falei, você pode usar perfis aqui. Eu posso colocar o perfil de um concorrente, um perfil que tem muita similaridade com o meu, ou posso simplesmente colocar a localização, né? Numa cidade, bairro, enfim, estado, como aparece mesmo no Instagram. Aqui a gente coloca os comentários, as mensagens dos directs, né, que ele vai usar esse dado aqui para enviar informação, ou também perfis que eu quero mencionar em comentários, tá? Ele tem essa opção aqui. Aqui em log a gente acompanha o que ele está fazendo, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei para rodar agora, ele já começou a visualizar os stories, né? Ele vai mostrar para mim tudo que ele está fazendo, né, na automação, e você pode ir acompanhando. Eu posso minimizar o programa aqui, que ele vai rodar normalmente. Eu só não posso fechar esse programa, tá? Porque como ele está instalado no meu computador, todo o processo que ele faz, ele precisa estar no programa aberto. É como se eu estivesse editando um arquivo de texto no Word, tá? É a mesma coisa. Aqui em configurações, a gente faz todo o gerenciamento
do funcionamento da ferramenta, né? Então, por exemplo, você tem que ter ali uma pausa entre as ações, porque o algoritmo não é burro, ele sabe que se você começa a fazer as coisas muito rápido, tem alguma coisa por trás. Então, a ideia é que a gente simular o máximo de humano possível, tá? Aqui eu coloquei modo turbo porque eu estou demonstrando, então eu preciso que isso ocorra mais rápido. Mas se você já usa a ferramenta com bastante tempo, você pode usar o modo turbo normalmente, tá? O que você não pode é mudar o estilo de usabilidade do seu perfil do dia para a noite. O algoritmo vai entender que tem alguma coisa em comum e provavelmente ele vai te notificar. Questão de bloqueio, não causa bloqueio permanente, porque ele está usando o próprio navegador do Instagram e está usando a sua conta, né? A menos que você faça alguma coisa, por exemplo, interage com alguma hashtag proibida e fica insistindo nisso, né? O Instagram tem esse tipo de regra, mas tirando por conta do programa, o programa causar bloqueio na sua conta não tem como, porque ele usa o próprio navegador do Instagram para fazer as ações, né? Então, mas é sempre recomendado você usar atrasos, né, para não ficar tudo muito rápido, muito mecanizado, e por isso que ele tem aqui entre um tempo e outro, entre outro tempo e outro, né? É importante você estar utilizando esse tipo de atraso na configuração do programa. Ele também tem a pausa, né, porque ninguém é robótico para ficar usando a rede social 24 horas por dia, então você coloca ele para pausar a determinada hora da noite, né, ou do dia aí, por exemplo, aqui está 7 horas da noite, ele vai pausar por 11 horas ou entre 11 e 15 horas, ele vai ter ele sempre faz esse tempo dinâmico, nunca o mesmo tempo, e ele vai parar esse período e depois, amanhã, ele vai começar novamente, tá? Então, você tem todo esse gerenciamento, né, todas essas ações que são realizadas pelo sistema, pelo software, e você basicamente só precisa ir monitorando e vendo se vai estar dando um resultado ou não, modificando. O principal aqui mesmo de manuseio manual que você vai fazer é analisar se o que ele está fazendo está dando resultado. Então, a ideia é sempre você tentando modificar, ver o que funciona melhor para você. Só está curtindo, eu coloco curtir stories, visualizar stories, ou comentar. Então você vai gerenciando isso daqui, tá? E o programa vai trabalhando para você de forma automática. Você deixa o seu perfil lá e ele vai funcionando. É óbvio que só ter a automação em si, ela não vai te garantir 100% de resultado. É importante que você use o perfil de uma maneira ativa, faça publicações, né? Use o perfil como a rede social quer, né? Toda a rede social, o Instagram, enfim, qualquer outra rede, eles querem que os usuários sejam ativos na plataforma. Então, quando você é ativo na plataforma, ele vai te dar preferência, né? A ideia da ferramenta é te ajudar, te dar um impulsionamento além do que você tem no momento, né? Então, se você tem um perfil rodando, visitando outros perfis, você vai atrair a atenção de outras pessoas para elas visitarem seu perfil. Então, é isso que ele faz, né? Ele ele atrai a atenção de outras pessoas para essas pessoas visitarem seu perfil e aí sim elas vão decidir, né, se elas querem seguir você ou não, de acordo com o seu conteúdo, o que você tem a oferecer, tá? Então esse é o Social Flow, um programa bem simples, tá? Ele funciona de uma maneira muito simples aqui para você usar, todas as configurações ficam bem explícitas aqui e você precisa basicamente entrar com sua conta e inserir as informações que você quer. E você pode minimizar o programa e ele vai ficar aqui rodando em segundo plano e você só precisa ir acompanhando as atividades, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui em algum lugar do vídeo ou nessa página que você está vendo e entre em contato com a nossa equipe para obter mais informações sobre o Social Flow. Então é isso, até o próximo vídeo.